One Story, 91. 2 Tessalonicenses. A fé não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 1-3. Para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês nele. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo disse aos crentes que, embora ninguém saiba exatamente quando acontecerá, o Senhor Jesus Cristo um dia descerá do céu com forte brado, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Naquele tempo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E Paulo exorta: portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em outras palavras, mesmo diante de aflições e sofrimentos, ele encoraja os crentes a se consolarem uns aos outros e perseverarem, enquanto aguardam a volta do Senhor. No entanto, alguns crentes entenderam mal o encorajamento de Paulo. Acreditaram que Jesus voltaria imediatamente, e por causa disso, pararam de trabalhar e abandonaram suas responsabilidades cotidianas. Quando Paulo soube disso, rapidamente escreveu outra carta para corrigir a confusão e trazer novo ânimo. Essa carta é o que conhecemos hoje como 2 Tessalonicenses. Os crentes em Tessalônica estavam passando por um tempo de provação. Por isso Paulo repete as palavras perseguições e aflições em sua carta. Mas mesmo no meio de tais circunstâncias, Paulo os louva porque a fé deles crescia cada vez mais. E o amor de uns para com os outros aumentava. Ele assegura que o sofrimento pelo qual passavam era sofrimento por causa do reino de Deus. E Paulo afirma que Deus, em sua justiça, retribuirá aqueles que os afligem. Quando o Senhor Jesus for revelado do céu em chama de fogo, com os seus anjos poderosos, punirá os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. E naquele dia, no dia em que o Senhor vier, ele será glorificado nos seus santos, e será admirado por todos os que creram. É por isso que Paulo constantemente ora pelos crentes de Tessalônica, que o nosso Deus os torne dignos do seu chamado, e que, pelo seu poder, realize com plenitude todo o propósito de bondade e obra de fé. Oramos assim para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo os exorta a continuarem combatendo o bom combate da fé, e a permanecerem firmes até o dia do Senhor. Não se deixem abalar facilmente pela ideia de que o dia do Senhor já chegou. Agora, Paulo passa a tratar diretamente do motivo pelo qual escreve a segunda carta. Ele diz: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês, irmãos, que não se deixem abalar nem alarmar por nenhum ensinamento, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, que diga que o dia do Senhor já chegou. Ninguém os engane de modo algum. Paulo explica que, antes da volta de Jesus, deverá vir a grande apostasia. O homem da iniquidade, o filho da perdição, precisa ser revelado. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a se assentar no templo de Deus, proclamando ser ele mesmo Deus. Paulo os lembra de que já lhes havia falado sobre isso, e diz que o mistério da iniquidade já está em ação. Mas o iníquo será revelado no tempo devido, e o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca, e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. Esse perverso virá segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios enganadores. Ele usará toda forma de engano da injustiça nos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E Deus enviará sobre eles uma ação poderosa de engano, para que creiam na mentira. Por quê? Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Em meio a muitas dificuldades, Paulo fala aos amados irmãos e irmãs da igreja em Tessalônica. Ele escreve: devemos sempre dar graças a Deus por vocês,
irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primícias para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou por meio do nosso Evangelho, para que alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo está exortando-os a se apegarem firmemente ao Evangelho que ele pregou, a mensagem que receberam, as instruções que aprenderam. Em outras palavras, segurem-se a palavra da vida. E então ele ora: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o coração de vocês e os fortaleçam em toda boa obra e palavra. Orem por nós. Este é o terceiro pedido de oração de Paulo, e o coração dele continua o mesmo. Assim como pediu aos crentes em Éfeso e em Filipos, agora pede também aos Tessalonicenses. Orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, assim como aconteceu entre vocês. E orem para que sejamos livres de homens perversos e maus. No centro do coração de Paulo ainda está a proclamação do Evangelho. O Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Paulo oferece aos Tessalonicenses não uma esperança baseada na situação presente, mas uma esperança firmada na fé. Ele os exorta a permanecer firmes e inabaláveis, continuando a praticar o que haviam aprendido e recebido como mandamento. E Paulo expressa sua confiança no Senhor, dizendo: temos confiança no Senhor de que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes ordenamos. Ele acrescenta: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Ele crê que Deus mesmo os guiará nesse caminho. E Paulo dá uma instrução séria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês, irmãos, que se afastem de todo irmão que vive na ociosidade e não segundo a tradição que receberam de nós. Paulo lembra do próprio exemplo. Vocês sabem como devem nos imitar. Não vivemos ociosos quando estivemos entre vocês. Nem comemos o pão de ninguém sem pagar. Ao contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Paulo adverte contra a preguiça, dizendo: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aos que vivem ociosos e perturbando a ordem, os que não trabalham, mas se intrometem na vida alheia, ele ordena. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o próprio pão. A preguiça não é um assunto pequeno. É algo que Paulo denuncia com clareza. A vida daqueles que encontraram sua identidade em Cristo, aqueles que foram feitos justos nele, é vida de novidade e de clareza. Eles não podem viver na ociosidade. Finalmente, Paulo diz: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Ele instrui que tomem nota daqueles que não obedecem às palavras desta carta. Não se associem com eles, para que sintam vergonha. Todavia, não o considerem inimigo, mas advirtam-no como irmão. Não é fácil receber tal correção. Mas Paulo encerra sua carta com uma bênção profunda e sincera. O próprio Senhor da paz lhes dê sempre a paz, de todas as maneiras. O Senhor seja com todos vocês. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Paulo não oferece poder mundano ou riquezas materiais, mas entrega todo o trabalho, todo o sacrifício, até mesmo as fraquezas, nas mãos de Deus. Ele os confia ao Deus fiel. E ainda que, como povo de Deus, enfrentemos aflições neste mundo, mesmo que não recebamos esperança terrena, ansiamos pelas bênçãos espirituais, a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo. E, junto com todo o povo de Deus, permanecemos vigilantes e atentos, aguardando o dia do Senhor. Esta é a história da fé, a história do nosso Salvador, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Continua.